Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no Envolvidos com Cristo, mais uma vez, para que possamos estar tratando de assuntos que são pertinentes à nossa vida, à nossa jornada de fé, à nossa caminhada cristã. E é um prazer, uma alegria estar com você, recebendo você aqui conosco e queremos a tua participação juntamente conosco. Hoje nós temos um tema bastante especial, vamos falar a respeito da oração, a importância da oração, né? Será que realmente é importante eu orar? Será que é preciso eu entender um pouquinho a respeito de oração? Então, esse é um assunto que muitas pessoas estão questionando, muitas pessoas perguntam, porque nós sabemos que há pessoas que têm uma vida de comunhão e que oram realmente constantemente, mas tem outras que nunca se apegam a isso, né? Porque acham que não tem tempo e que também não tem necessidade. Então, hoje, o assunto será sobre a oração. Eu quero que você fique com a gente durante todo esse tempo, para que você possa entender um pouquinho se é importante ou não você conhecer sobre a oração e, mais do que isso, praticá-la, tá bom? Está conosco aqui o irmão Marcos Hayashida e o irmão Osana de Oliveira. E ambos vão estar falando a respeito do assunto. O irmão Marcos, a partir de agora, vai estar fazendo oração aqui para os pedidos de oração. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmão João, irmão Zana, irmão Leandro, Amém. E a todos que estão nos ouvindo a partir desta live, desse podcast. Queremos aqui agradecer pela participação de todos, né? Pedir para que vocês possam estar compartilhando este vídeo, né? E encaminhando para aqueles que realmente precisam receber esta mensagem, precisam conhecer e aprender mais sobre oração. Vamos fazer uma oração juntos? Se você puder, feche seus olhos conosco nesse momento de comunhão. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer por esse momento de comunhão, este momento em que estaremos, Senhor, discutindo, aprendendo juntos com o Teu Espírito Santo, com cada irmão que está aqui hoje, para falar a respeito da oração, um assunto tão importante para nossas vidas, para a nossa jornada cristã e para a nossa comunhão contigo. Que o Senhor possa abrir nossos corações, o nosso entendimento para as mensagens, para a palavra que o Senhor tem dedicado a cada um de nós nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar também a vida daqueles que estão ouvindo, participando desse podcast, também sondando as necessidades de cada pessoa. Senhor meu Deus, o Senhor conhece todas as necessidades, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que cada pessoa necessita neste momento, seja de um milagre, de uma provisão, seja, Senhor, de um conforto, de um consolo no coração. O Senhor conhece todas as nossas necessidades e por isso nós te pedimos, nós rogamos a Ti. Entra, Senhor, com providência em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, Senhor. Trazendo, Senhor, o refrigério, a paz, a alegria, Senhor, e a comunhão contigo. E a partir de agora, nós te pedimos, conduz esse podcast, conduz, Senhor, esta reunião, Senhor, e traz para nós a mensagem que o Senhor deseja transmitir a cada pessoa neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oração é sempre importante nós falarmos a respeito, porque há um questionamento. Tem benefícios realmente a oração? Ela traz benefícios em que área? Traz benefícios na área espiritual, traz benefícios na área dos sentimentos, no nosso psicológico, traz benefícios para o nosso corpo físico, para o fisiológico. Então, quais são os benefícios da oração? Bom, Marcos, você pode falar sobre isso? Quais são os benefícios que a oração traz do ponto de vista da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, o que Jesus falou a respeito disso? E depois eu vou falar um pouquinho também sobre o que a ciência fala a respeito disso. Marcos. Amém. Bom, a oração, primeiramente, ela tem o objetivo de nos conectar com Deus, né? De nos aproximar de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós meditamos na Bíblia, né, irmãos, nós sabemos que Deus está falando conosco, Deus está transmitindo a sua palavra, a sua mensagem, o seu conselho para nossas vidas. E nós sabemos que quando nós oramos,
nós temos a oportunidade também de falar com Deus e de ouvi-lo, ouvir aquilo que ele tem de ensinamento, de orientação, né, e de comunhão para nossas vidas. É possível que uma pessoa mude de vida, mude comportamentos através da oração? Com certeza, com certeza. A oração, como a própria palavra diz, né, e o objetivo, né, o significado é se aproximar de Deus, é falar com Deus. É impossível que alguém se aproxime de Deus e não seja transformado, né, irmão Zana? É impossível quando nós buscamos a presença de Deus em oração, quando nós nos dedicamos a buscar o Senhor, nós não tenhamos mudança em nossas vidas. Porque, em primeiro lugar, Deus é santo. E a sua santidade fará com que nosso convívio, nossa comunhão com Ele em oração, vai despertar algo dentro do nosso coração, nossas vidas, para que nós venhamos a exercitar e praticar os ensinamentos que contém na palavra de Deus. Então eu creio que, em primeiro lugar, a oração, ela, nos conectando com Deus, vai nos aproximar ao caráter de Cristo, ao caráter de Deus. Então esse é o primeiro benefício que nós temos quando nós nos esforçamos em oração. Ok. A pergunta que surge, que muitas vezes é dúvida para algumas pessoas e até alguns não creem, né? E eu quero fazer essa pergunta para a irmã Zana. A oração, ela de fato tem poder? Ela traz poder em si? Bom, shalom aos envolvidos, que a graça e a paz do Eterno esteja convosco. Então vamos lá. Eu acho que para explanar esse assunto, pastor, melhor é nós entendermos a definição de oração. Segundo o dicionário bíblico Almeida, ele diz que a oração é uma aproximação da pessoa de Deus por meio da palavra, do pensamento, em particular ou em público. O que nós entendemos aqui? Que a oração é uma forma de se conversar com Deus. Bom, mas você pode dizer, nós estamos conversando aqui e é uma oração. Não. A oração, ela tem uma finalidade exclusiva a Deus. A oração só serve para conversar com Deus. Você não usa a oração para nenhuma outra finalidade. Então, por mais que alguém diga, a oração tem poder, então entendamos. A palavra nos ensina que quem é que tem todo o poder? Quem é o criador de todas as coisas? Então, se como o Marcos explicou, a oração nos permite nos conectar a Deus e Ele tem todo o poder, então é através do poder dele que nós, conversando com Ele, e aí nós temos uma expressão que está lá em Mateus 21, 22, que diz, e tudo o que pedirdes em oração, se creres, tem um condicional aqui, né? Se creres, vocês receberão. Precisa crer, né? Exato. Então aí vem de novo a questão do podcast passado, nós falamos a respeito da fé. Então há um elemento fundamental que nós precisamos entender. Primeiro, a oração é a minha maneira, a minha forma de conversar pessoalmente com Deus, certo? E essa forma, ela acontece também pelo ensino bíblico, que é através de Jesus Cristo que nós chegamos ao Pai. Então existe uma maneira, existe uma forma de cada um de nós se comunicar com Deus, que Ele entende que nós estejamos diante do soberano e dependente dele. Então a oração, ela tem todo um arcabouço de informação que nós precisamos ter antes de simplesmente dizer, eu vou fazer uma oração poderosa. A pergunta aqui, ela é muito no sentido de que todo poder vem de Deus, todo poder emana de Deus, emana do Eterno. Porém, por que a pergunta se há poder na oração? Porque o escritor de João, carta de 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, e esta é a segurança, olha só, esta é a segurança que temos para com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Sim. Que se lhe fizermos qualquer pedido através da oração, de acordo com a vontade dEle, temos certeza de que Ele nos dá total atenção. Então, o que sugere isso? Sugere é que, apesar de que todo poder é de Deus, mas se eu não me achegar a Ele através da oração,
O poder é dele, continua com ele, mas não vai acontecer nada. Então, aí, entre parênteses, entende-se que a oração tem poder porque ela nos aproxima de Deus e nos dá essa possibilidade de recebermos a ação de Deus, o milagre de Deus o tempo todo sobre as nossas vidas. Então, bem por esse sentido que foi feita a pergunta, né? Ela tem poder? E nesse sentido eu entendo que sim, porque o poder vem de Deus, a resposta vem de Deus, tudo vem de Deus, a nossa vida vem de Deus, né? Tudo que nós temos provém dele. Mas se nós não nos achegarmos a ele de alguma maneira, não nos aproximarmos dele, e a forma de nos aproximarmos de Deus é através da oração, então as coisas não acontecem. Então, por esse motivo é que eu creio no poder da oração. A oração tem um poder porque ela é o caminho, ela é a ligação, ela é a única forma de nos aproximarmos de Deus. Não conseguimos nos aproximar de Deus de outra maneira a não ser nessa comunhão com Ele. E aí então é que a palavra diz: temos segurança, total segurança, de que quando dele nos aproximamos, Ele nos responde e nos dá total atenção. Mas aí tem um aspecto da vontade de Deus. Ele só vai atender se ele quiser. Sempre tudo vem de Deus, né? Isso. Então, nesse todas aspecto, as coisas vêm de Deus. Então, aí nós temos também a questão, por exemplo, nós entendemos que a fala nossa é uma maneira de comunicação, né? Mas ela não é uma oração. Mas através da minha fala, o meu pensamento chega no Senhor, por exemplo. Então, eu chego no Senhor e falo: pastor João, eu quero lhe pedir uma coisa. Estou lhe fazendo isso através do meio de comunicação que é a fala. Não é a minha fala que vai tornar o Senhor executor da sua vontade para me beneficiar, mas é ela que vai... Eu entendo a sua colocação, mas aqui eu faço uma ressalva. A própria ciência hoje prova que existe respostas e mudança das pessoas que oram. Uhum. A ciência tem provado que pessoas que oram, elas têm melhor saúde, elas têm melhor cognição, as pessoas que oram vivem com mais paz, com mais equilíbrio, as pessoas que oram são mais próximas, as pessoas que oram são mais felizes. E a ciência prova, através de estudos, que as pessoas que oram, quando estão orando, existe uma movimentação no nosso cérebro, no nosso glóbulo frontal, que faz total diferença. Então, partindo disso é que eu estou dizendo que existe um poder quando nos conectamos com Deus, porque Deus é poder, Deus é energia, Deus é presença. Então é por esse motivo, né, se a gente olhasse só por esse lado, só pelo lado dos benefícios da oração, Marcos já falou a respeito disso, nós olhássemos só para o lado dos benefícios da oração, dos benefícios que a ciência prova, já seria muito mais do que suficiente para que eu fosse um adepto da oração. Tá? Porque a oração, ela me traz uma cognição melhor, ela me traz mais paz, ela me traz... A ciência prova que as pessoas que oram são mais felizes, mais alegres, são mais prósperas. Então, só por esse motivo, eu já diria... Para quem está acompanhando, vale a pena orar. Vale a pena orar. Então, a oração, ela não é apenas um ato que muitas vezes as pessoas entendem a oração como um ato religioso, aquele ato de fé, aquele momento da pessoa estar ali, né, em comunhão, ajoelhado, orando na igreja, e muitas vezes está até longe disso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa ali na igreja, ela está participando de um evento, de um momento, cumprindo ali um ritual, muitas vezes, né, de horário, de estar ali de joelhos, porque foi solicitado, ore por mim, ore por... Então, é muito mais um ato religioso, porque a oração real é comunhão sua com Deus. É você pessoal. E Deus, é algo que é 100% pessoal, né? Não foge nunca do pessoal, é entre você e Deus, é quando você tem total liberdade de se apresentar ao Pai, né? E dizer a Ele, assim, da forma como nós estamos conversando aqui, como nós conversamos no nosso dia a dia, você também pode falar com Deus. Senhor, olha, a minha situação é essa, eu agi dessa forma, como é que eu ajo? Né? Eu busco a tua orientação. Você pode falar com Deus dessa forma, né?
A palavra de Deus diz para que nós não vivamos de maneira desequilibrada, está lá acho que em Tessalonicenses, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai constantemente, dai graças a Deus em todas as circunstâncias, porquanto esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas em Filipenses 4, o apóstolo Paulo ele diz a respeito dessa questão de se viver de forma mais suave, mais tranquila. Ele diz: não viva ansioso, não viva desequilibrado, não viva chutando as coisas o tempo todo, dando respostas ásperas, querendo pisar em todo mundo, sendo agressivo na sua maneira. Ele falou: não viva. Antes disso, faça o seguinte: vá para a oração, apresente tudo a Deus em oração, tudo que você precisa, os seus anseios, aquilo que está te acontecendo. E aí ele diz que a oração, olha o apóstolo Paulo dizendo isso, vai te trazer um benefício incrível. Ele diz: e a paz, o equilíbrio de Deus vai tomar a tua vida e o teu coração. Então, isso é promessa de Deus. Então, a oração, além de tudo, traz promessa para as nossas vidas. E tem um aspecto que o senhor tocou aí que eu acho interessante, porque eu já ouvi, de certa forma, uma pessoa dizer: para que eu preciso orar se Deus sabe de todas as coisas? Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é onisciente? Para que eu preciso orar? Ele já sabe. Então, de novo, vem a questão de entender que a oração é a maneira pela qual eu me conecto a Deus, me conecto ao poder dele, e através desse poder é que eu sou beneficiado. E aí vem uma série de coisas em volta. A questão da fé, principalmente. Que se eu não creio em Deus, como eu posso entender que eu vou me beneficiar simplesmente porque eu fiz uma oração? Então, esse aspecto... Aí entra um aspecto bastante interessante, que faz parte do nosso convívio, da nossa vida. E é importante a gente entender isso, que é o poder que existe na comunicação. Quando você disse: por que eu preciso falar com Deus se Ele sabe todas as coisas? Mas aí entra o poder da comunicação. Tudo na nossa vida depende de comunicação. Os nossos relacionamentos, os nossos negócios, tudo é comunicação. Pessoas que sabem se comunicar, pessoas que sabem se expressar, pessoas que são claras, que são diretas naquilo que tendem a fazer, são pessoas com tendência de serem abençoadas, de serem próximas, porque elas são pessoas que esclarecem as coisas, que deixam as coisas de forma clara, não deixam dúvida. E mesmo dos relacionamentos. Então, um relacionamento, para que ele seja um relacionamento duradouro e abençoado, seja um relacionamento de casal, um relacionamento familiar, há necessidade de que haja comunicação. Se as pessoas não se comunicam no relacionamento, a tendência é que esse relacionamento venha à falência de alguma forma, porque falta comunicação, ainda que muitas vezes a pessoa do lado, o cônjuge, ele sabe o momento que você está passando, muitas vezes sabe por aquela situação que estão vivendo, mas se não houver comunicação, se não houver conversa, a tendência é de haver realmente uma falência no relacionamento. E aí, responde a tua pergunta: por que eu preciso falar com Deus? Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Porque, na verdade, o benefício de você falar com Deus não é para Deus. Sim. O benefício é para você. Nossa. E tem outro aspecto que eu comentei, é a questão da dependência. Quando você ora a Deus, você demonstra claramente que há uma dependência sua ao Ser Supremo, ao Criador. Na maioria das vezes, você recorre em oração para fazer ou um pedido de ajuda, um pedido de solução, ou até mesmo para um agradecimento. Então, quando você ora a Deus, seja para agradecer ou seja para interceder, demonstra a dependência que você tem dele. Por isso é que muitas vezes as pessoas pedem: pastor, ore por mim, tal. E eu geralmente tenho isso como tendência: eu vou orar pelo quê? Por que você quer a oração? Qual é o motivo dessa oração? É muito vago, né? Logicamente, a gente pede: Senhor, abençoe as pessoas, abençoe o meu irmão, abençoe meu amigo. E você ora dessa forma, mas é uma forma muito genérica, né? Quando a pessoa te pede uma oração,
Então eu sempre pergunto, qual é o motivo dessa oração? Para que realmente você quer essa oração? Para que você possa falar com Deus de maneira clara. Deus sabe, mas Deus quer ouvir de você. Irmão Marcos. Eu queria acrescentar um ponto quando os irmãos estavam falando a respeito do porquê, né? É necessário que nós venhamos a entrar na presença de Deus em oração, sendo que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a nossa necessidade. E eu estava me recordando numa passagem em Gênesis capítulo 17, em que o Senhor fala a Abraão. Ele diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sei perfeito. Deus é um Deus relacional, né, irmãos? Ele quer ter uma relação próxima do ser humano. Foi por isso que ele criou o ser humano e essa é a forma como Deus tem procurado se relacionar com a humanidade. E é dessa forma que nós temos que buscar entrar na presença de Deus em oração, buscando um relacionamento com Ele, né? Um envolvimento com Ele, envolvimento com Cristo. E a oração, como muitas pessoas pensam, a maioria pensa, eu já cheguei a pensar assim, é que nós vamos para a oração sempre para pedir algo, né, irmão João? Mas não é somente para pedir algo que nós devemos entrar em oração e em comunhão com o Senhor. Nós devemos aproveitar o momento de oração, primeiramente, para adorar a Deus, para estar ali externando o nosso sentimento de gratidão, nosso sentimento, nosso amor a Ele, e colocando tudo aquilo que nós temos para adorá-lo, né? Esse seria a primeira forma de nós estarmos externando a nossa oração, adorando ao Senhor, né? Entrando em adoração. Jesus Cristo, quando nos ensina modelo de oração, ele faz exatamente isso. A primeira coisa que ele entra lá, reconhecendo Deus como Pai, em sequência fazendo um agradecimento. Sim, o Senhor Jesus ele trouxe um modelo de oração, né? Muitas pessoas acreditam que aquele é o modelo a ser seguido todas as vezes, né? Ou seja, a oração do Pai Nosso deve ser repetida, mas não é isso que o Senhor Jesus quis ensinar. Ele quis ensinar um modelo de como se achegar em oração a Deus. Uma estrutura de oração, né? Um formato de oração, mas as palavras são as nossas palavras, né? A oração, na realidade, ela nos ensina também a respeito da gratidão. Porque como é que você pode ser grato a Deus se não for através da oração? Como é que você agradece a Deus se não for através da oração? Então, a oração tem essa tendência também de fazer as pessoas que oram são mais gratas a Deus. Sim. O salmista Davi, no Salmo 50, verso 23, ele diz assim: aquele que me oferece sacrifícios de ação de graças, este me glorifica. Então, aquele que oferece a Deus como sacrifício ações de graça, louvor, adoração, aquele que é grato, este realmente me glorifica. Então, são as palavras do Senhor. Então, a oração tem também esse ensinamento para as nossas vidas, nos ensina a gratidão. Sim. E além do objetivo de adorar ao Senhor em oração, é conhecer mais dele, conhecer mais a vontade do Senhor, os desígnios, os caminhos, né? Conhecer os planos e projetos que Deus tem para nós. Então, o momento de oração também é esse momento de falar e ouvir aquilo que Deus tem como plano e projeto para nossas vidas. Os sonhos, né? Muitas das vezes nós sonhamos e Deus ele realiza os nossos sonhos em várias situações, mas em outras situações ele não realiza os nossos sonhos, porque como o senhor leu aqui, existe a questão da vontade de Deus. Então aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pedimos, precisa estar conectado, precisa estar integrado, alinhado com a vontade de Deus. E aí o último, vamos dizer assim, um outro aspecto do porquê nós oramos é realmente para pedir algo do Senhor, pedir uma providência, pedir uma bênção, pedir um socorro, uma cura, né? Diversas situações que nós necessitamos ou que pessoas precisam e nós estamos ali intercedendo por elas. Então, nós também temos a oportunidade de entrar em oração para pedir algo da parte de Deus. E uma das coisas que nós
ficamos de abordar nesse podcast era sobre a oração que Deus recebe, né? Deus ele tem as formas de se comunicar com o ser humano, e a oração, nós aprendemos aqui que é a forma de nos conectar com Deus. Mas será que Deus recebe toda a oração? Será que qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer estágio de sua vida, seja ela crente ou não crente, se ela fizer uma oração, Deus vai receber? Queria ouvir a opinião dos irmãos e também depois eu vou colocar meu ponto de vista. Começando aqui pelo irmão Osana. Bom, eu volto em Mateus 21 ali, né? Quando ele diz, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem, no plural, Em meu nome. em oração, se creres. Essa é a diferença. Vocês receberão. Nós aprendemos também, quem crer e for batizado. Então, de novo, o verbo, a palavra crer aí fazendo a distinção. Então, o fato de Deus receber uma oração de alguém que não crê nele, como ele é onisciente, onipresente e todo-poderoso, ele pode muito bem ouvir aquilo, mas na minha concepção não vai fazer a menor diferença. Por quê? Como é que ele vai atender um cara que não crê nele? Primeiro, se eu não creio em Deus, como que eu vou orar? Não vou nem perder meu tempo. Eu vou me beneficiar dos meus recursos materiais, sociais, fisiológicos, os benefícios que eu tiver dessa minha maneira e dessa matéria que eu vivo hoje, da sociedade onde estou inserido. Agora, ter um supremo ser que controla a minha vida, que eu devo a ele a vida, que eu agradeço a ele por ter me escolhido para estar vivo aqui, que me dá saúde, é um outro nível de conversa. A partir do momento que eu não tenho dependência de Deus, por que eu vou orar para ele? Então não faz muito sentido, né? Uma pessoa que não crê em Deus orar para ele. Geralmente quem não crê também não vai orar, né? Também. Então, qual é a oração que Deus responde? Existe aí vários aspectos, né? Primeiro, vamos se apegar àquilo que é básico para as nossas vidas, a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, nós somos frutos da misericórdia de Deus e da graça de Deus. A graça de Deus, ela se espalhou para alcançar a todos através do sacrifício da cruz, sacrifício de Jesus. Jesus, ele não veio, como ele mesmo disse, não vim para os bons, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos, né? Ele disse, os sãos não precisam de médico, então eu vim para curar, libertar. Então, a misericórdia de Deus, ela alcança a todos. Isso é um ponto, né, que eu preciso entender, e por isso que eu não posso, de certa forma, julgar Deus. Deus pode ouvir a oração de qualquer um, porque isso é a misericórdia do Senhor, é algo que nós não temos capacidade, até mesmo de entendimento. O cara pode estar em qualquer lugar, fazendo seja lá o que for, e Deus pode ouvir, porque é a misericórdia dele, né? Nós não temos como sequer interpretar essa misericórdia de Deus, porque é algo que ultrapassa o nosso entendimento. Por um outro lado, aquilo que é mais comum, que me vem na mente agora, é um versículo da palavra de Deus, palavras de Jesus, lá em João 15, ele diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos, né? Ele disse, olha, escolhi e nomeei para vocês irem e darem frutos. E aí sim vem aquilo que responde um pouco a questão da sua pergunta. Ele diz, para que, ele está dizendo, para que dê frutos. Sim. Aqueles que dão fruto, para que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos será feito. Para quem? Para quem é chamado, escolhido e dá frutos. São palavras de Jesus. Então, se você é uma pessoa que produz, que dá frutos no reino de Deus, é uma pessoa que transborda Deus, que leva a Deus para as pessoas, que abençoa pessoas, então existe a promessa de Jesus dizendo, e tudo que pedirdes lhe será feito. Essa é uma promessa. Sim. Agora, eu dizer que a resposta de Deus da oração só vem para essas pessoas, eu não posso dizer, porque a misericórdia de Deus é muito abrangente. Sim.
E acrescentando, além do que os irmãos disseram, eu me recordei de uma passagem que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 42, que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui com os irmãos. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Por último, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Nós vemos um exemplo, né, na palavra do Senhor, em que Jó, depois de passar toda aquela tragédia, aquela miséria humana, as tragédias que ele viveu, ele tem um encontro com o Senhor fala com ele diretamente e ensina coisas maravilhosas, como ele disse aqui. Ele não poderia sequer entender e compreender tantas maravilhas. Mas aí então nós vemos a figura de 3 amigos de Jó, que tiveram uma atitude errada, não falaram o que era reto ao Senhor, e que Jó seria aceito, a oração de Jó seria aceito para que Deus viesse a não se irar contra esses 3 amigos. Então, o Senhor disse para Jó orar para os seus amigos, porque a oração de Jó seria aceita. E aqui nós vemos a diferença do porquê a oração de Jó seria aceita e a oração dos 3 amigos não. Nós vemos que Jó, ele diz que ele conheceu o Senhor, ele conseguiu ver o Senhor. A palavra não explica, não diz se ele realmente viu o Senhor face a face. Muito provavelmente não, mas ele ouviu a voz do Senhor e conheceu o que o Senhor tinha para ele. Então, ele vai dizer que quando ele conhece a Deus, quando ele tem esse conhecimento do Senhor, ele se abominou. Ele teve vergonha de si mesmo e se arrependeu até o pó e a cinza. Então ele teve uma atitude de humildade, de humilhação e de arrependimento de seus erros, de seus pecados. Então essa atitude de Jó, ela pode nos ensinar muito, porque quando nós chegamos à presença de Deus, se nós não humilharmos na presença de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus não ouvirá a nossa oração. Se nós estivermos realmente em pecado e não estivermos ali com o coração aberto, contrito, quebrantado e arrependido, Deus ouvirá a oração, mas não responderá. Porque assim o Senhor ele age, ele espera que a gente venha estar se arrependendo. Claro que existe a situação, como o João disse, da misericórdia do Senhor, né? Agir em vários momentos, a graça de Deus, muitas das vezes ela age quando nós estamos ali numa situação de tragédia, realmente. Mas é uma forma, um ensinamento que a palavra de Deus nos dá de como nós devemos nos achegar a Deus, em humildade e em arrependimento, né? Existem outras passagens na Bíblia que vai no mesmo sentido, né, dessa passagem de Jó, que inclusive também é a Ló. Né? Ló é a mesma coisa, Ló é um homem justo e por conta disso Abraão, no seu diálogo com Deus, na sua oração com Deus, diz: Senhor, vai destruir a cidade se lá tiver 50 justos? Não, por 50 não destruiria. Se tiver 30 também não, se tiver 20 não, se tiver 10 não.
mas não tinha, né? E aí quem estava lá que era justo era Ló. Então Deus mandou lá os anjos que retiraram Ló de lá antes da destruição da cidade, né? Então aí a gente vê a diferença, né, entre as pessoas justas e as que não são justas. Mas nós estamos falando de um período, e nós estamos vivendo o período da graça e da misericórdia do Senhor. Jesus veio para todos, né? E quando a gente fala de oração, como a gente já falou, é gratidão. O próprio Senhor Jesus, em muitos milagres que nós vimos ele fazer, os milagres aconteciam apenas com a ação de graça. Se você pegar a primeira multiplicação dos pães, ou qualquer das multiplicações, você vai ver Jesus pegando o pão, levantando e dizendo o quê? Multiplique-se pão. Se transforma aqui em 500 cestos para alimentar? Não. O que Jesus fez? Graças te dou, Pai. Eu te agradeço, Senhor. A adoração e a gratidão. Então, poder que existe realmente na gratidão. E o milagre aconteceu a partir daí. Então, a oração, ela nos, como eu disse, ela nos ensina a gratidão. A oração, ela nos dá sabedoria. É interessante porque há um texto da palavra de Deus que sempre me chama a atenção, que diz que quando nós sentimos falta de sabedoria nas nossas vidas, sabe? Eu não sou sábio para lidar com isso, não tenho sabedoria para lidar com essa ou com aquela situação. A palavra do Senhor diz o seguinte: pede a Deus, que tem prazer, tem alegria em te dar. Como é que você pede a Deus? Então a oração também te dá sabedoria quando você sabe pedir. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém ou se algum de vós tem falta de sabedoria em alguma área da sua vida, peça a Deus, que concede a todos liberalmente com grande alegria. Concede a quem? A todos. É o texto. Seja lá quem for. Se pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar sabedoria. Então, sabe o que eu digo para você que está nos ouvindo? Não importa a tua situação, não importa o momento que você está vivendo. Ore, fale com Deus. Porque a tua aproximação de Deus através da oração vai mudar a sua situação. Logicamente, eu preciso entender que há necessidade da mudança. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é tão conhecido, a gente cita tanto isso, esse texto, que a palavra do Senhor dizendo: se o meu povo, os chamados de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar o perdão, então eu o ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então é importante a gente entender que a oração é o caminho para você se aproximar de Deus e buscar o perdão. Converter. Sim, a conversão, que vem de Deus para as nossas vidas, mas então é importante isso, entender que Deus, ele nos chama a uma mudança o tempo todo. E essa mudança vem através da oração. Então Deus disse: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, deixar os maus caminhos, eu virei dos céus e mudarei a sua história de vida, sararei a sua terra. Sabe o que Deus está falando aí? Está falando de mudança de vida, está falando de prosperidade, está falando de saúde, está falando de mudança de comportamento. Isso é poder que existe no quê? Na oração. Então, algo que eu posso dizer para você, pergunta isso para a Osana e o Marcos, que falou também a respeito dos benefícios, da oração. A oração é, acima de tudo, a arma mais poderosa que nós temos para lidar com as nossas próprias vidas, para lidar com o nosso dia a dia, para lidar com aquilo que está diante de nós. Então, se você orar, você vai ser abençoado, você vai ter paz, você vai ter entendimento, você vai ter graça, você vai ter saúde, você vai viver mais feliz, você vai ser próspero, vai ter um relacionamento abençoado. Então, ore.
Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele diz, orai sem cessar. Né? Orai sem Então, cessar. a pergunta de quando nós devemos orar e quando já está respondida, orai sem cessar, né? Oração não precisa ter liturgia, né? Porque o pessoal acha que oração você tem que levantar a mão, tem que dobrar o joelho. Não, oração tem horário marcado. Né? Horário marcado, falar em voz alta. Não, oração é você e Deus, é comunhão, é algo que em qualquer lugar, em qualquer momento você pode estar orando. Bom, Marcos, obrigado pela sua presença, faça suas considerações. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, e a todos que participaram desse podcast, todos os irmãos, irmã Osana, irmão João, Leandro, né, que tem nos ajudado aí na parte técnica, e a todos os irmãos que participaram, né, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, né, e que esse podcast, essa mensagem sobre oração, ela venha repercutir em sua vida, venha trazer um impacto positivo, que você venha desenvolver oração na sua vida, você venha ter uma vida de oração realmente, uma comunhão com Deus, que talvez até hoje você não teve, né? E que todos nós que estamos aqui hoje, tenho certeza que nós vamos sair incendiados, né, pelo Espírito Santo para buscarmos mais Deus em oração. Então que você aproveite essa mensagem, e compartilhe também para seus amigos, seus familiares, né? Ajude a divulgar o projeto Envolvidos com Cristo e essa mensagem do podcast de hoje. Um grande abraço a todos. Meu agradecimento também, principalmente a Deus, né? Pela oportunidade que Ele nos dá. Estamos aqui reunidos aprendendo um pouco e compartilhando o que Deus nos concede. Agradeço ao irmão Marcos, irmão João, irmão Leandro, por toda essa participação. E agradeço a você também, né? Está demonstrando o seu interesse em conhecer um pouco mais de Deus. E o nosso convite para poder participar, inclusive se você tiver algum assunto, algum tema que não seja muito claro para você, ou que você tenha dúvida, que gostaria que nós aqui dissertássemos a respeito, manda para nós. Nós vamos aprender juntos, sem dúvida alguma será um grande prazer, e o nosso Pai Eterno vai ficar satisfeito com você também por essa participação. Então que Deus continue abençoando todos vocês e a todos nós aqui, em nome de Jesus. Bem, quero agradecer a presença do Marcos, Osana, Leandro, que está aí na técnica, que Deus possa estar abençoando, e você fique com essa mensagem. Tá? A oração é a única forma de você se aproximar de Deus. A oração, ela toca o coração de Deus para que Deus venha em resposta à sua necessidade. Né? A oração, ela faz coisas tremendas, a oração abre portas. Lembra lá de Paulo e Silas na prisão, né? E o povo orando, Pedro também, né? Enfim, e as portas sempre se abrem. Então, ore o tempo todo, ore sem cessar. E eu estarei orando com você agora, mas antes, gostaria de lembrar, o próximo podcast estaremos falando a respeito de empreendedorismo e vida cristã. Teremos aqui um convidado, um empresário que vai estar conosco e que faz parte do mundo cristão, estará falando a respeito dessa vida de empreendedorismo, como é a vida empresarial e a vivência cristã. Então, participe conosco, divulgue, vai ser bênção para a tua vida. Eu gostaria de estar orando com você agora, nesse momento, e você, onde estiver também, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós falamos contigo. Somos gratos, Senhor, por esse momento que aqui passamos, falando a respeito desse tema tão importante, que é o tema da comunhão, de estar, Senhor, sempre ligado a Ti, através da oração. Pedimos que o Senhor nos dê graça a cada dia, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos nos aproximar de Ti, ó Pai, trazendo as coisas de forma clara e objetiva, e buscando sempre de Ti resposta, que possamos estar, Senhor, acima de tudo, preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Na Tua graça nós pedimos, ó Pai, aos Teus filhos que estão acompanhando, que o Senhor os visite, que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor cure, que o Senhor leve libertação e a Tua salvação graciosa a cada um. Peço as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Está convidado a estar conosco, divulgue os envolvidos com Cristo. Tchau, Até mais. Deus abençoe.